Olá, meus caros e diletos ouvintes, mais uma vez estamos aqui na live do YouTube para mais uma edição do Conhecendo Melhor a Bíblia. E de hoje vamos falar acerca do mundo ilusão, ou da ilusão do mundo, para quem é cristão de verdade. E o texto base para essa explanação se encontra no livro de 15 João, capítulo 15, versículo 18 em diante. Vamos até o 27. Deus abençoe grandemente a sua vida e apresente e produz esse programa seu irmão Bruno. Leamos, amados ouvintes, sem mais delongas. Se o mundo vos aborrece, Jesus falando, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque é isso que o mundo, e é por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vós farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que estava escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, o mundo fora do mundo cristão, o mundo pecado, jaz no maligno, é a ilusão. E esse mundo, por ser ilusão para o cristão e ele não seguir os preceitos desse mundo, esse mundo acaba, mundo pessoas, acaba perseguindo, aborrecendo, apoquentando, fazendo sofrer, ou querendo pelo menos isso, a tristeza, o sofrimento daqueles que pensam de outra maneira, que seguem a Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus é ser diferente. É a luz do mundo, é ser o sal da terra, a luz ilumina o mundo, o sal da terra dá o sabor para essa terra que é insípida, que não tem sabor algum. Seguir Jesus é romper barreiras, é quebrar preconceitos, tabus, acabar com a ignorância do povo, com a hipocrisia das religiões, dos homens, combater as heresias, a corrupção dos poderosos, a depravação dos poderosos, dos ricos, daqueles que se acham dono do mundo, um Deus. Então seguir Jesus é diferente. E essa diferença causa ojeriza, raiva, por parte daqueles que vê os cristãos fazendo o que eles não fazem. Uma, por querer fazer o que os cristãos estão fazendo, né? Porque isso é da natureza de cada um. Que nós somos feitos de espírito, o espírito quer fazer o que agrada a Deus. E por não conseguir ter se entregado mais às coisas do mundo, estar preso às coisas do mundo, então eles contestam, falam que lá crente, que lá sotarrão, tristeza, coitado, tadinho. Lá cristão, ainda critico muito mais aqueles que conseguem, pela graça de Deus, sair do mundo que ele estava. Pecado, de ilusão, de drogas, de prostituição.
de coisas ruins. E agora tava lá bebendo conosco, e agora quer dar uma santinha. O cara disse que andava só nos prostíbulos, nas coisas ruins, dita pela religião, agora tá ali seguindo a religião. Eu não estou seguindo a religião, estou seguindo Jesus. Porque seguir a religião é seguir a mesma prática que eles. Porque todos nós, desde que existe a Igreja Católica, Apostólica, Romana, pelo menos aqui no Ocidente, já nascemos com uma religião. Diretamente nascemos com a religião católica. Claro que se formos nascidos por pais crentes, observadores da palavra de Deus, já nasce diferente, já nasce com a concepção de vida e de mundo e das coisas espirituais, com uma visão totalmente diferente. E eu diria que esses sujeitos, que essas pessoas são privilegiadas por isso. Nascer crendo em Jesus de berço e não na Igreja Apostólica Romana, como se fosse o próprio Deus ou coisa semelhante, de querer por força catequizar os humanos, como fez quando Portugal descobriu o Brasil com os índios. Isso é errado, né? Força sempre violência. Então, seguir Jesus é seguir a diferença. E quem é diferente sempre gera problema. O novo gera problema. Ninguém consegue respeitar. Pelo menos a natureza pecaminosa nos revela assim. E quando nós estamos fora de Deus ou não tendo Deus em nossa vida, seguindo nossos caprichos, nossos desejos, aqueles que vivem em santidade e que estão com Deus, realmente há o choque, o conflito, nos perturba de alguma maneira. Porque a Bíblia fala que não há comunhão das trevas com a luz. A luz com as trevas não tem comunhão. Por não haver comunhão, dá esse choque. Os cristãos calcados em Jesus não se abalam, não se perturbam. Mas os que estão nas trevas se perturbam com a luz, porque a luz é forte. A luz de Jesus é um resplendor grandioso. Então, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Jesus falando. Desde o início do nascimento até a morte de Jesus, o mundo o aborreceu grandemente. Herodes, com medo de um novo substituto do seu poder, instituiu a matança dos primogênitos. Quase que ele foi morto. Se seus pais carnais não tivessem fugido, ele tinha sido morto. Já havia boatos de que nasceria o Messias em algum lugar da Judéia. Nasceu em Belém do Judá. Então, desde o começo, Satanás usando seus adeptos para que não cumprisse aquilo que Deus tinha designado a Cristo, para que o plano de Deus não tivesse cumprido de maneira alguma. Então o mundo que jaz no maligno, Jesus mesmo disse, nas passagens anteriores a esse versículo, que já está chegando a minha hora de partir, porque eu não sou desse mundo, e o príncipe desse mundo já está por vir. E quando Jesus estava ali, Satanás não estava no mundo, perturbando o mundo. Chegar ao seu mundo, ou participar da sua vontade, Jesus repreendeu pela palavra do seu Pai, pela palavra de Deus. Satanás não tinha mais poder, apesar de usar seus adeptos, mas não tinha mais poder sobre aqueles que eram seguidores de Jesus. E por isso que Jesus disse, cuidado, o príncipe do mundo está vindo aí, mas vocês não vão ficar órfãos não, vai ter o Espírito Santo, que vai dar a mesma força para você pisar a aspa, serpente, para vencer o inimigo. Se o mundo vos aborrece, saiba que primeiro aborreceu a Jesus. É isso. Jesus venceu. Venci as aflições. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Se Jesus venceu, podemos vencer as tentações, as provocações dos adeptos de Satanás. Aqueles que olham para nós com todo desdém do mundo, com todo desprezo do mundo, como se não valêssemos nada. Para Deus nós temos o nosso valor. Porque nós não estamos nas capas de jornais, não estamos aí nas revistas, na televisão, não estamos na mídia, estamos sendo influentes de alguma maneira, então não tem publicidade de seguidores de Cristo. E quando tem é sempre em tom negativo.
nunca tem coisa boa, são raríssimas as exceções. Que o mundo nos aborrece. Aborrece por quê? Porque primeiro nós queremos agradar a Deus. E que está do mundo e que é filho do mundo e filho do Pai, que é Satanás, ele quer agradar a Satanás, faz totalmente o oposto. Ele gosta de guerra, de peleja, de briga, de chocarrice, de prostituição, tudo quanto é coisa contrária à vontade de Deus. O mundo no sentido pecado nos aborrece. O mundo jaz do maligno, as pessoas fazendo a vontade de Satanás e querendo que nós faça parte, ou seja, participante dessas obras que desagradam a Deus, que são obras da carne. Versículo 19. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo para que isso, por isso é que o mundo vos aborrece, é claro. Porque nós não somos desse mundo, nós estamos aqui como forasteiros, como estrangeiros, fora da pátria que nos é de verdade, celestial. Por nós não sermos desse mundo é que o mundo nos aborrece, que o mundo tenta nos acabar. Então não temos que nos preocupar, meus amados. Temos cada vez mais seguir o alvo que é Jesus. Porque nós seguindo o alvo que é Jesus, tudo isso nós vamos vencer. Todas as tribulações, todos os sofrimentos, nós vamos vencer. Porque Jesus, como já disse, somos mais que vencedores. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, é claro, é lógico isso. Se nós fôssemos do mundo, entregue aos prazeres carnais, seguidores da velha religião, que não leva a Deus coisíssima nenhuma, seguidores das prostituições, das doutrinas errôneas pregadas, antibíblica, anticristo, anti-evangelho, nós não teríamos perseguição alguma. Quero contar agora um fato histórico que está aí nos anais da história, de Constantino. Constantino era um perseguidor da igreja primitiva. Era, entre aspas, um perseguidor da igreja, um que aborrecia a igreja. Na realidade, ele aborrecia a igreja mesmo com as suas práticas. Mas o entre aspas é que ele virou um cristão, aí sim, entre aspas, para não ser aborrecido, para não ter aquela pecha de aborrecer o mundo, estava aborrecendo os cristãos, e ali ele podia ter o controle das massas. Então tem muitos que se convertem a Cristo, não de coração, mas por interesse e para disseminar ainda heresias. Nessa questão, muitos deles são letrados, conhecem os evangelhos, e sabem que o mundo que Jesus estava falando é o mundo pecaminoso, é o mundo que persegue quem guarda a sã doutrina de Cristo. Então, se eles têm o mundo como problema, vamos nos converter, fazer que esse mundo se converta de modo hipócrita, de modo falso. Ele se converteu, passou a ser um líder da Igreja Católica e diz a história que ele introduziu todas as heresias que tem na Igreja Católica, que no início não era católica, era a Igreja primitiva mesmo. Virou católica, apostólica, romana a partir da sucessão aí de Constantino, um perseguidor que usou como parâmetro a conversão de Paulo. Com certeza deve ter usado a pregação de Paulo dizendo: olha, eu era perseguidor, agora eu sou homem de Deus, Deus me mudou. Mas só de lábios. O diabo, apoderando dele, usando até a Bíblia para enganar. Diz que a Bíblia nos diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz se for para enganar. E ele crê, estremece tanto diante de Deus, quer dizer, Satanás crê
E aí foi o engano que imperou na igreja e que o povo abraçou aquilo ali como uma grande conversão, com uma grande bênção de Deus para eles. No entanto, graças a Deus, tinha os opositores a essa falsa conversão e que mais tarde, então, culminou na Reforma Protestante em 1517 e, por conseguinte, estamos aí vivendo tempos áureos, melhores, com relação à Palavra de Deus, que está sendo pregada e pode ser pregada abertamente, né? Que a igreja passou por perseguições, por lutas, provações, privações, guerras, impedimentos de pregar a verdade, né? Censura, por exemplo, no Brasil passou pela censura, passou pela rigidez do Império, que era católico, e hoje no Brasil nós temos o Estado laico, que é permitido a prédica do Evangelho, e não só do Evangelho cristão, não só da religião cristã, mas de todas as demais. Mas isso nós temos que tomar muito cuidado com isso, que o inimigo usa a palavra para nos enganar também. É verdade, ele concorda, ele é irônico às vezes também. Ele concorda com o que diz o cristão. Não, o mundo vos aborrece. Não, é verdade, por isso que eu vou me converter. Porque é uma maneira de controlar as pessoas, né? Aquelas pessoas, por exemplo, nos dias atuais, elas têm voto, elas são cidadãos da terra. E aí elas têm voto. E aí há o interesse de muitos políticos que se fingem converter a Deus para ganhar, não para ganhar seguidores e fazer prosélitos para si mesmo, e não para o Senhor, para a glória do Senhor. E aí, em nome das doutrinas bíblicas, ganha dinheiro. Em nome de representar o povo de Deus na terra, Congresso, né, nacional, está controlando as massas. E por aí vai. Então, se nós formos analisar nesse contexto, isso que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, ou obviamente há mais de 2000 anos atrás, apesar desse texto narrado, escrito por João, fora logo após a partida de Cristo. Então, nós podemos entender que muita coisa mudou, e por ter ocorrido essa mudança, hoje em dia a gente tem que estar firme com Deus para entender as coisas, porque há muita confusão, há muito embaraço, engano, né? Hoje você tem que ter Deus mesmo para saber discernir os espíritos, para discernir quem é do mundo, porque o mundo hoje em dia está dentro da casa de Deus. O mundo hoje em dia se diz cristão. Tem muitos também que seguem a Cristo fora da religião predominante e que faz tudo contrário ao que manda Jesus. Então se apropriam do nome de Jesus para ter status, só para beneficiarem a si próprio e não para seguir o Evangelho de verdade. E aí, por conseguinte, o mundo não o aborrece, porque ele é desse mundo. E assim também os cristãos não os aborrecem, porque os cristãos creem que ele é do mundo de Cristo, ele é de Jesus. Então ele agrada a gregos e a troianos, a ambos os tipos de pensamento ou corrente filosófica. Mas para Deus não existe isso. Para Deus não existe adoração de dois senhores, de dois deuses, ou a ele ou a ninguém. Lembrai-vos da palavra que vos disse:
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguir, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também vão guardar a vós. Quer dizer, aqueles que perseguiram Jesus vão perseguir nós. E aqueles que guardaram a palavra, que aceitaram a Jesus, também por intermédio de nós vão seguir. Então, para a gente não se preocupar, porque o que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens. Mas hoje em dia, temos essa problemática que eu citei há pouco, né, dos falsos. Jesus alertou acerca de falsos também. No entanto, Paulo fala que isso é até bom que haja, porque pelo menos o evangelho é pregado, seja por vangloriosos, seja por interesseiros, mercenários, enfim. Nós também não podemos interpretar isso como uma permissão de Deus, como uma concordância, e sim como uma flexibilidade, né, e por parte de Paulo, não de Deus. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, eles não houveram falado. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, Jesus veio e não tem mais como eles fugir da verdade. Porque o Velho Testamento se acaba em Jesus, né? A lei se acaba em Jesus, que é a lei do amor. E assim, se acabando, tem que aceitar Jesus, é um caminho para a salvação. Se Jesus não tivesse feito, poderiam sim se valer dessa desculpa de não ter vindo o Messias, desse pretexto. Aquele que me aborrece, aborrece também o Pai, quer dizer, aquele que aborrece, em outras palavras, na época aborrecia Jesus e agora que aborrece o discípulo de Jesus, aborrece a Deus, aborrece a Jesus. Aquilo que o homem faz para ti, está fazendo para o próprio Deus. Por isso tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, os cristãos, que muitas vezes até mesmo ofendem a palavra de Deus, ofendem o Evangelho, né, escandalizam a obra pensando que não vai dar em nada e que não tem problema nenhum, porque está se tratando com o homem. Mas a questão não é se tratar com o homem, é se tratar com o próprio Deus, perturbando a obra de Deus de alguma maneira. Então isso é o grande problema. Aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quase nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Os milagres, as bênçãos que confirmaram ser obra de Deus. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Quer dizer, se for testemunho dos milagres, das bênçãos, mesmo assim não crer que ele era filho de Deus, isso aí testificou que Jesus era filho de Deus. E muitos hoje não creem, vê milagre, acham que é coisa do homem, invenção. Existem muitos milagres maquiados, né, que os espertalhões aí, os charlatões, no meio do evangelho, como já estou aqui me importando, dizendo, se apropriam da palavra de Deus só para benefício próprio. Existe sim, mas existe da parte de Deus, para mostrar ao povo que ele existe e que ele tem prazer em salvar, em libertar, em operar sinais e maravilhas e muito mais ainda, porque ele disse que obras maiores, quem crê em seu nome e pedir ao Pai em seu nome, faria obras maiores do que essas, daquelas que ele tinha feito. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei, aborrecer-me sem causa. É verdade. É o que acontece com os cristãos seguidores de Cristo fielmente. Eles aborrecem sem causa, inventam alguma coisa. Inventaram um pecado para Jesus, assim como inventaram o pecado de Daniel, editaram um decreto para punir Daniel. Eles mudam até a lei para aborrecer o povo de Deus, servo de Deus. Jesus não tinha pecado algum, mas foi crucificado. Hoje em dia, muitas vezes, estão aí no Senado sendo aprovadas. Por isso eu sou até a favor de alguns homens de Deus ser políticos, mas homens de Deus, né? Para representar o povo de Deus e não para buscar interesse para si próprio. Para que impeça algumas heresias ser introduzidas pela própria lei, por exemplo, colocar uma mordaça nos pregadores do Evangelho, para que não pudesse mais pregar contra o comportamento
contrário à sã doutrina de Deus, do homossexualismo, do bissexualismo, do lesbianismo. Então eles inventam lei para nos aborrecer, para tentar nos calar, para tentar fazer com que nós desanimamos, desfalecemos na fé. Mas em tudo isso, temos a força de Deus e em nome de Jesus nós combatendo iremos vencer. Muitos inventam, caluniam, inventam coisas que o cara não diz, colocam palavras na boca do cristão. Aquele cristão falou isso, quando que ele não falou. Para quê? Para aborrecer, mesmo sem causa. Vamos aborrecer Jesus, porque de alguma maneira nós estamos perturbando o diabo que está na sua vida, porque eles estão seguindo as práticas do demônio e eles estão com o diabo, com o pai da mentira. E nós sendo a verdade, é outra diferença. Nós sendo justos, eles simples, eles ficam apavorados, temerosos, buscam de tudo quanto é maneira tentar nos atingir com apelidos, com piadinhas, com blagues, com palavras de baixo calão e por aí coisas correlatas. Mas Deus mostra que está conosco, tanto na Bíblia como em alguns fatos que ocorrem. Porque muitos, quando xingam a palavra de Deus, estão xingando o próprio Deus. Quando xingam a palavra de Deus que é guardada pelos cristãos, estão xingando o próprio Deus. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Uns jovens lá criticaram, chamaram o servo de Deus Eliseu de careca, foram consumidos pelos profetas. Paulo teve ali o Bar-Jus atrapalhando o evangelho, perturbando sem causa, ele pedir que ele pregasse a verdade de Jesus. Paulo já disse: fica aí cego, filho de Satanás. Já jogou a maldição, a divina de Deus, já cumpriu. Porque Deus também dá-nos poder para pisar a aspa, a serpente, qualquer outra perturbação. Não podemos ficar calados, ficar acovardados, com medo. E nem Elias ficou por conta do decreto do rei Acabe, de Jezabel, que queria então matá-lo. Com medo, mas Deus o animou. E assim Deus quer nos animar, dizendo que se o mundo nos aborrece, é porque realmente nós temos Cristo em nossa vida. Tem um dito popular que nunca se joga pedra em fruto podre, só em árvore que dá seus frutos gostosos. Então, é porque nós estamos com Cristo. Quando nada está nos aborrecendo, nos incomodando, é que algum problema nós temos na vida cristã. Isso nós temos que tomar cuidado para não perder a bênção de Deus. Se não tem nenhuma lutinha, nenhuma peleja, nós não somos cristãos. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, logo o diabo não está se levantando contra nós. Com seus adeptos. E os levantes, as pelejas, os conflitos e os aborrecimentos vêm sem causa. Você não faz nada. Você fica no seu canto. Você fica lá, esbaixa seu cantinho, seu mundinho, mas não. Dali perturba. Dali lhes causa náusea. Eles ficam pé da vida. Aí se você fala, também eles ficam pé da vida. Se você rebate. Esse aí não é cristão, não está sofrendo de vitupério de Cristo. Tem que dar outra face. Aí o diabo usa a palavra de Deus distorcida. Os tolos, né? Porque o diabo quer ver nós sofrendo. Aí rebate com a palavra, porque o diabo é vencido com a palavra. Aí ele tenta, insiste, mas uma hora ele cala. Por isso que nós não podemos nos acovardar e ficar sem falar a verdade de Deus. Porque o que cala consente nesse sentido. Temos que falar a verdade. Obviamente que o silêncio, na maioria das vezes, diz ou é mais válido por muitas das palavras faladas. Temos que saber exatamente em que contexto estamos inseridos. Com a palavra de Deus, na hora certa, vencemos o inimigo. A guerra que nós temos não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as ossos potestades do maligno. Tomar cuidado, meus amados. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então nós temos o Espírito Santo testificado de Jesus. Nós temos a força do Paráclito divino. Eu vos também testificarei, pois estivesse comigo desde o princípio, enfim. Aí são recomendações, são coisas ditas de Jesus para o povo da época, para os seus discípulos. Então o fato é, meus amados, se o mundo lhe perturba, lhe aborrece, não se abateis. Dai glória a Deus, que você está no caminho certo. Agora, se o mundo não está nem aí para ti, é porque realmente você está com falta com Deus. E também não quero que você interprete algumas críticas, assim, coloque palavras na minha boca e me interprete levianamente. Por exemplo, tem críticas que advêm por conta da nossa burrice, não por causa da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Por exemplo, você não quer trabalhar, vai vir uma crítica, então você tem que trabalhar, você tem que se manter, dar o exemplo. Não estou falando disso para dar mau testemunho ao Evangelho, a Cristo. E aí por ser que vem a crítica. Isso aí não é nada de Deus, isso aí não é a questão do mundo estar te aborrecendo. Eu estou dizendo é quando você segue os mandamentos de Jesus, tudo certinho, ama o próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, é uma pessoa justa, proba, trabalhadeira, fiel, temente a Deus, e ainda sem causa alguma, sem vício algum, como não tinha Daniel, invento algo de ti, falo barbaridades de ti e, enfim, faz mal do nada. Você fica, meu Deus, o que eu fiz? O que é isso? A aprovação de Deus para provar se verdadeiramente você é um cristão. E se você está recebendo críticas, mesmo fazendo tudo certinho, dando bom testemunho na vida cotidiana como um cristão, e diante de Deus estando fazendo a vontade do Senhor, você não tem o que temer. E tem que dar glória a Deus porque você está indo no caminho certo, porque o mundo está lhe aborrecendo. Se o mundo está lhe aborrecendo, é porque você está fazendo a obra de Deus, como é para ser feito. Que Deus os abençoe, faça-vos entender essa verdade, que o mundo é ilusão. O mundo pecaminoso é ilusão. Por isso que ele aborrece o cristão. Por isso que você não se sente bem. Mesmo você até não servindo a Jesus de verdade, você tem uma angústia, você acha que aquele lugar, você está num determinado local e você se sente triste. Pensa assim, esse lugar não é para mim, não gosto muito desse local, não gosto muito de estar no meio dessa gente. O que está havendo comigo do nada? É Deus lhe chamando, lhe dizendo, você não pertence a esse mundo, me sirva, porque o seu mundo é o outro, é o espiritual, não é servir a Satanás, ao Deus desse século, e seguir os rudimentos de Satanás, as coisas desse mundo pecaminoso, das drogas, prostituições e coisas semelhantes. Eu posso afirmar que isso aconteceu comigo, é um testemunho de viva voz, pois estava no contexto social, bem, e aí sempre vinha aquela tristeza, não me sentindo bem. Ah, mas você está com algum problema psíquico, está com fobia social. Nem sempre é isso, meus caros. Às vezes é o chamamento de Cristo, como eu entendo que for o meu. E às vezes sucede certas coisas que nem a ciência dá explicação. Com certeza, isso é uma delas. Por exemplo, você explica um homem que tem bens, tem uma família abençoada, porque Deus faz chover na horta do bom e do mal, e leia-se o mal para Deus é aquele que não segue a Deus de verdade, e o bem é aquele que segue, porque os olhos humanos o homem pode ser bom, mas para Deus ele não é. Nos olhos humanos o homem pode ser ruim, mas para Deus não é. Então, falando no contexto de Deus, como Deus vê o ser humano. Então, esse sujeito está com prosperidade, tem família, tem casa, tem dinheiro, tem tudo, e ele se sente ruim, ele não se sente, parece encaixado nesse mundo, naquele contexto. Ah, é depressão? Pode ser, mas pode ser o Senhor lhe chamando.
por meio até mesmo da depressão, permitindo aquilo ali sobrevindo a ele. Que, como diz o ditado no meu evangelho, que se Deus não lhe chama por amor, você vem pela dor. Né? Aí vem a dor, os questionamentos da vida. E esses são os casos que são mais relatados no CVV, Centro de Valorização à Vida. Pessoas que chegam até lá, que ligam, que mandam mensagem via internet, dizendo que tem tudo e não tem mais sentido nada, porque tem tudo. E daí? Uma hora vai morrer, então já tem até vontade de cometer suicídio. É aí que Deus quer trabalhar na vida desses tais. Aí tem que ter um homem de Deus para lá estar pregando a verdade. E aí esses que trabalham no CVV tem que ser homens de Deus fiéis e cristãos para falar acerca de Jesus e eles ter conversão a Cristo. Cristo é que dá o sentido para tudo. Que adianta o homem acumular tesouros na terra e não nos céus? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? E ele está perdendo a sua alma mesmo. Por isso que a sua alma já está aflita. Porque você sacia o seu corpo nos prazeres carnais. Esse corpo que é perecível, que é daqui. E você não sacia a sua alma, que só é saciada por Deus. Aí que dá esses problemas todos. Então pense, meus amados. Pense em pregar para os seus parentes, seus filhos, seus vizinhos acerca de Jesus. Quando você se deparar com alguém nesse contexto, fala do amor de Jesus. Né? Se você se encontra desviado do caminho e está sentindo isso, volte para o Senhor. Se você está ouvindo essa palavra e não conheceu Jesus e quer conhecer, aceite-o agora, arrependa de seus pecados, examine a Bíblia que Deus vai falar contigo. Eu sou um mero instrumento, não sou Deus, não sou digno de adoração, de reverência, sou um mero instrumento nas suas mãos. Mas a palavra de Deus é a boca de Deus falando convosco. Eu só uso a minha boca para falar as coisas de Deus, que me vem na mente. Agora a palavra de Deus é Deus falando contigo diretamente, sua mente. Diferente, por isso que é bom você ficar na Bíblia, não seguir tudo que se diz aí, por aí, acerca de Deus. Então, fechando aqui, meus amados, a mensagem, mais uma mensagem para conhecendo melhor a Bíblia. Questão da ilusão do mundo. O mundo nos ilude de tal maneira que achamos que é bom mesmo estar no mundo, porque estando no mundo tem aflição, tem problemas. Tanto daqueles que conheceram a palavra, tanto daqueles que não conheceram a palavra ainda, aqueles que conheceram, mas não querem seguir, porque você vê aqui, parece que é um caminho dificultoso, um caminho ruim, que só tem pedras de espinhos, tem ataques de qualquer maneira. Você viu o mundo, parece que você está mais livre, está mais solto. É a sensação maligna, ilusória do inimigo, porque isso tudo vai acabar com fogo e enxofre. Nada ficará aqui. Então o mundo é ilusório. Essa falsa paz, por isso que Jesus disse que dará a paz aos seus cristãos, aos seus seguidores, não como o mundo a dá, que a paz é passageira. É uma paz que, na maioria das vezes, se faz para ter ela guerra. Com Jesus não existe isso. É uma paz verdadeira. Não precisa de guerra. Só aceitar Jesus. Só aceitar a Ele. Para que você tenha paz e felicidade plena. O mundo é ilusão. Ilude. Parece o caminho mais fácil, o caminho do mundo. O caminho de Jesus parece o caminho mais difícil, que tem um aborrecimento. Mas o que você quer escolher? A ilusão? A ilusão? A falsa vida boa? Sem aflição, sem nada? Ou o caminho apertado que tem aflição, mas o seu fim é o caminho da salvação? E no meio dessa, no transcorrer e no decorrer dessa trajetória, você tem a bênção de Deus, você tem o livramento, você tem muitas coisas boas também, apesar de ter isso, aborrecimento. Ou você quer seguir o falso mundo,
O mundo enganoso, ilusório, ou a Jesus? Qual que você quer servir? Não tem como servir um e o outro. Ou a Deus, ou ao mundo. Você vê que até aqueles que servem ao mundo, a ilusão, também tem sofrimento. Porque é a sua alma implorando por Deus. Quando a nossa alma está saciada, ela transcende. Nós temos poder sobre o nosso corpo, sobre nossas vontades. Porque a alma é a sede do sentimento. E o sentimento passa pela mente. Então diríamos que alma e mente estão ligadas. Quando a sua mente está voltada para o coração de Deus, aliás, quando a sua mente está voltada para as coisas de Deus, você pode ter até as aflições, mas você em tudo é mais que vencedor, porque você consegue ter a força para vencer. Agora, se você está lá vivendo na vida boa, mas uma hora vem o problema, a angústia com a sua alma, você tem que se recorrer a Jesus. Se não se recorrer, vai acabar realmente fazendo que nem Judas, colocando a porta no pescoço e se enforcando. Porque também no mundo ilusório também tem angústia e aflição. E eu diria que no mundo ilusório é tão ilusório que a vida boa ela não dura por muito tempo. Né? Também tem aflição. E o problema do mundo é que não tem Jesus para aplacar, diminuir essa aflição. Já com Deus, podemos ter aflições, mas tem Ele, que é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Escolha Jesus e não o mundo ilusório. Você já sabe, não burro. Vamos dizer assim, na linguagem chula mesmo. Tá, meus caros ouvintes? Aceite a Jesus, reconcilie-se a Ele. Só bênçãos você tem a ganhar. Que Deus os abençoe e fale mais ao vosso coração aquilo que eu em palavras não passei. Porque Deus fala pouco, trabalha muito. Se você captou a essência da mensagem, Deus vai trabalhar no vosso coração e vai fazer com que você tenha um encontro com Ele e que não fique mais nas palavras de instrumentos de Deus, de pastores, de pessoas que pregam o Evangelho, mas sim vai receber as revelações dos mistérios, por se submeter à vontade de Deus, dele próprio. Ok? Paz e graça seja com todos.